descrição do nosso vídeo, fechado? Então bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o Everaldo, jogador de 33 anos de idade que já foi procurado pelo Goiás lá na temporada de 2022. Naquele momento o jogador estava em reta final de contrato no futebol japonês, mas existiam interessados tanto aqui no Brasil quanto até mesmo um interesse na renovação contratual do jogador, o que naquela época acabou acontecendo, né? O Goiás que teve um interesse no Everaldo, deixa eu pegar aqui a data certinha nessa matéria do esmeraldino.com. Foi em janeiro de 2022. O Everaldo fechou com o Bahia lá em 2023. Então foi basicamente dentro daquele momento. Em 2021 também o Goiás procurou o Everaldo. Aquele momento que o Goiás subiu para a Série A do Brasileirão, o Everaldo também foi um dos nomes procurados pela diretoria esmeraldina. O Paulo Rogério Pinheiro tem muito apreço no jogador. Depois disso, o Everaldo não foi procurado mais. Mas por que eu trago à tona esse nome? Né? Primeiro, o Goiás precisa de um outro camisa 9, no meu entendimento. E outra coisa, o salário dele no Bahia não é tão alto. É claro, um jogador caro. Segundo informações do portal Tricolor Baiano, o salário do jogador no Bahia era de R$250 mil mensais, abaixo inclusive de outros mais caros, né, como o Gilberto, o Tassiano e o Iago Felipe, que na temporada de 2023, jogadores mais caros naquela época, recebiam R$500 mil. Né? O Bahia que aumentou muito a sua folha salarial de 2023 para 2024. E hoje o jogador está na mira do Vitória, do Ceará, do Sport e também do Atlético Paranaense, segundo informações do portal Bora Bahia, né? Um canal no YouTube, muito grande inclusive. O jogador está na mira destes clubes também para a sequência do ano. O torcedor do Bahia meio que morre de amores e às vezes de raiva, né, pelo Everaldo, jogador que foi muito útil lá em 2023, inclusive marcou o gol contra o Goiás naquele jogo desastroso, acho que talvez a partida mais triste da história do Goiás jogando na Serrinha, lá em 2023 em Campeonato Brasileiro, né? Aquele jogo que o Goiás perde por 6-3, 6-4, né? O Everaldo foi importante naquela época, foram 9 gols em 33 jogos na Série A. Já em 2024, ele foi mais reserva, né, do que em comparação no primeiro ano. Ainda assim, na Série A, ele disputou 37 jogos, sendo 27 como titular e 8 gols marcados. Duas informações do Globo Esporte. O jogador não queria ir para o Bahia, aliás, para o Vitória agora, por conta da identificação que ele já tem com o Bahia. Então ficaria uma situação meio delicada, enfim. O Globo Esporte garantiu que o jogador ainda está na mira do Vitória, e mesmo com o Vitória contratando o Carlinhos, aquele centroavante do Flamengo, ainda assim o Leão quer o Everaldo, quer mais um camisa 9 para a sequência do ano, então vamos ver onde essa história vai parar. Claro que é um jogador que tem mercado tranquilamente na Série A do Brasileirão, mas eu trago à tona esse nome. Por R$250 mil, será que não compensa trazer o Everaldo? Você pode até se perguntar, pô, Guilherme, mas é um salário alto para a Série B, com certeza. Só que, por exemplo, os jogadores que o Goiás tem no seu elenco que não agregam muita coisa, é o caso, por exemplo, do Vinícius, tá? O Vinícius já recebe uma parcela considerável desse valor que eu coloquei aqui de 250 mil. Tem o Brenner Culano dentro do elenco, o centroavante Edu também. Acho que o Goiás precisa de mais um camisa 9. Além do Facundo Barceló, eu contrataria um outro jogador para disputar essa posição de um camisa 9. Até o começo da Série B. Acho que o Edu até poderia ser esse nome, o Edu tem experiência na Série B, já foi campeão e artilheiro também da competição em anos distintos, mas eu não sei se o Edu tá com cabeça para continuar no Goiás nessa temporada, e convenhamos também nos 3 últimos anos dele foi muito bom. Então acho que é necessário, não confio no Brenner Culano para ser uma segunda opção logo de imediato. E o Facundo Barceló, acho que tem experiência, enfim, é um nome que pode sim ser titular daqui para frente na temporada. Só que, já que o Goiás tem outros jogadores interessantes em outras posições, por exemplo, do campo, como por exemplo no meio de campo, né, para primeiro volante, o Goiás tem 3 opções, pelas beiradas são 4 para o técnico Jair Ventura. Acho que para a função de camisa 9 não deveria ser diferente até o começo da Série B. Quem sabe um nome de peso, acho que o Everaldo seria uma excelente escolha. O vídeo de hoje é com o pé na porta, falando sobre este assunto que acabou repercutindo no último final de semana. Vitória do Vila Nova contra o Atlético Goianiense. E o presidente do Vila Nova, o excelente Hugo Jorge Bravo, afirmou que o seguinte, abre aspas, quero deixar muito bem claro que o Vila nunca precisou dividir estádio com ninguém, né? No caso, para dividir e lotar a sua parte dentro de campo. Ele fomentou outras questões também, sobre o resultado, enfim, a vitória pelo placar de 3-1,
e sobre o clássico no Serra Dourada com torcida única. Um abraço, inclusive, para o pessoal do esporte goiano, resumindo muito bem aqui a matéria. Abre aspas. A tendência é que o jogo contra o Goiás seja com torcida única. Deixo claro que o Vila nunca precisou de ninguém para encher o Serra Dourada. E assim espero que seja no próximo domingo. Primeiro focar no craque, mas depois encher o Serra, pedir ao torcedor para comparecer. E já adianto que vamos fazer uma promoção. Quem comprar o ingresso de domingo ganhará o de quarta, limitando aos 10 mil. Os 10 mil primeiros ingressos do clássico nós vamos dar o do craque. Né? Foi o que afirmou o presidente do Vila Nova. Acho sim uma boa estratégia também para mobilizar o torcedor nesse início de campeonato goiano. Sobre essa questão, claro que há uma incoerência, depende da interpretação. Eu sou um cara que dificilmente eu levo as coisas a ferro e fogo, ou seja, se é o Hugo Jorge Brava falando, eu vou olhar e vou analisar o argumento da mesma forma do que se fosse o Lucas Andrino ou o Adson Batista. Eu não vejo a camisa para dar a minha opinião. Eu acho que o Hugo Jorge Bravo falou o que ele deveria falar, né, sobre a sua torcida. Não tem muito o que dizer. Claro, o Vila Nova também teve um interesse por parte do Goiás, buscando, né, tentando puxar o Goiás para o clássico acontecer com duas torcidas. O Goiás, pelo que eu tenho de informação, ele basicamente foi neutro, ele não lutou por isso. Né? Até houve uma visita do Lucas Andrino, também do Eduardo Pinheiro ao Serra Dourada, nesta última sexta, né? Foi sexta ou foi sábado que aconteceu essa visita, para entender as condições do gramado, já que o próximo jogo do Goiás fora de casa acontecerá justamente com o mando do Vila Nova. Né? O Charlie Pereira também fez uma matéria interessante a respeito desse assunto lá no Diário de Goiás, afirmando, né, que o Hugo Jorge Bravo estaria lutando sozinho, já que o Adson Batista não tem um interesse de deixar o Antônio Ascioli, né, para o Atlético jogar no Serra Dourada, muito menos também o Goiás em relação ao estádio da Serrinha. Na minha opinião, o torcedor ele enxergou essa declaração como uma afronta, como se o cara queria fazer esse jogo no Serra Dourada com duas torcidas, por que agora então está falando que o Vila sozinho enche? Claro, há o interesse de buscar um comum acordo em relação a essa história, tá? Não vejo que ele está errado não, mas os números não mentem. O Goiás, claro, tem a maior torcida do Centro-Oeste, tem a torcida mais apaixonada também, às vezes até mesmo a gente encontra uns falastrões, né, falando não, que a torcida do Vila é muito mais apaixonada, enfim, isso acaba sendo uma bobagem completa. Claro, o Vila tem uma torcida muito grande, se a gente comparar por ser um clube que há muitos anos, né, está em declínio, é uma torcida assim respeitável, tirando o clubismo aqui de lado, mas olhando as métricas, os números, enfim, não tem como, não tem. A torcida do Goiás, eu ouso dizer que ela é pelo menos 80% maior do que a dos seus outros rivais, tá? Acredito que até mesmo se fizesse uma junção entre Vila Nova e Atlético, ela chegaria próximo, se passasse seria por pouco, inclusive, da torcida do Goiás aqui no estado. Então, isso só de torcedores, tá? Excluindo mistos, então, acho que essa diferença fica ainda maior. Sobre os números aqui do Serra Dourada, desde que o Serra Dourada começou a ser escanteado, né? De 2019, 2020 para frente. O maior público, inclusive, foi o jogo Atlético e Flamengo, 35.195. O Goiás aparece na segunda colocação do jogo Goiás e Estudiantes. E aí está uma grandíssima diferença. O Atlético, claro, se fosse só com torcida do Atlético, não teria 35 mil. Do Goiás, vai ter torcedor do Corinthians indo ver Goiás e Estudiantes? Pode até acontecer um ou outro, mas não é a maioria, tá? Vai ser torcedor do Goiás. Então, assim, Estudiantes acho que tinha 2 mil, 3 mil torcedores, né, no setor de visitantes, que é sempre destinado. Do Vila Nova, o maior foi contra o Paysandu na final da Copa Verde, com 24.500, tendo também uma torcida do Paysandu presente, mas nessa faixa também de 2, 3 mil, também não era a maioria meio a meio, né, como a situação do jogo contra o Atlético Goianiense e Flamengo. O São Paulo, né, aparecendo aqui com o Atlético, né, claro, na terceira colocação, 33 mil, mas aquele mesmo argumento do jogo sendo contra o São Paulo, a torcida do São Paulo também presente e acaba influenciando muito nesses números. Sobre o Atlético, acho que o jogo com maior destaque foi aquele contra o Nacional, na Copa Sul-Americana, onde o público, pelo que eu pesquisei, foi de aproximadamente 20 mil torcedores, naquela ocasião nas quartas de finais da Copa Sul-Americana, mas claro, em termos de torcida, de criação de imagem, de torcedores únicos, o Goiás é referência no Centro-Oeste brasileiro. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu sou sim favorável, o Goiás deveria topar, né, fazer um teste agora, né, no estádio Serra Dourada, um jogo meio a meio, até porque, né, até dei essa opinião também lá no programa Placar Esportivo. Eu tive a honra de participar junto com o Danilo Dias, um abraço para a galera inclusive.